Este podcast é um oferecimento de Zarp, uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento de sistemas, criando soluções inovadoras que fortalecem a inteligência competitiva de nossos clientes e transformam a vida da sociedade. Fala galera, estamos aqui hoje começando então mais um podcast da Zarp System e dessa vez o assunto que a gente tem aqui para estar abordando é a questão de segurança em aplicações web. A gente vai ao longo desse podcast, eu junto com o Eli e o Martinez, que são aqui, né, o co-host aqui que está sempre participando com a gente aqui, abordar então o que a gente entende, o que a gente pensa com relação à segurança em aplicações web, né? Porque a web ela é um ecossistema extremamente vasto, um ecossistema aberto, onde basicamente todas as pessoas têm acesso. E cada vez mais a gente está ali deixando de observar a nossa privacidade e levando cada vez mais dados que são talvez pessoais, dados que são sensíveis e cadastrando esses dados em sites e nos expondo. E a gente tem que ter uma preocupação enquanto a gente está do outro lado recebendo esses dados, como que a gente mantém, como que a gente armazena, como que a gente evita que esses dados possam ser roubados. A gente tem alguns ataques web que a gente vai estar conversando aqui ao longo desse podcast, mas agora eu quero deixar a palavra com o Eli, com o Martinez aí, um dos dois que queiram começar a abordar, né? O que vocês, o que motiva, eu obviamente dei essa introdução, mas o que vocês entendem a mais de questões de segurança na web para a gente introduzir esse assunto e dar continuidade com ele? Eli, fique à vontade. E aí galera, beleza? Aqui o Eli. Então, é interessante essa preocupação nossa de falar sobre esse assunto de segurança, porque hoje em dia, com a quantidade de dados que a gente produz, já está assim, é uma quantidade absurda de dados que a gente produz nas nossas aplicações e dados pessoais assim, espalhados pelas aplicações. E isso é uma preocupação, porque até tem uma frase meio icônica que o pessoal fala que os dados são o novo petróleo, né? Porque é a informação que está girando o mundo aí, e tem muita informação que é nossa, que a gente pode considerar assim, é uma parte nossa, é um direito nosso saber onde estão nossos dados, e os dados são espalhados por aí. E a legislação, até tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está vindo para ajudar nessa questão. E a gente que trabalha na área de desenvolvimento tem que ter essa preocupação de proteger nossas aplicações para evitar o roubo desses dados e fazer também um armazenamento correto desses dados. E isso era considerado até o momento uma boa prática, mas vai começar a ter uma legislação em cima disso, então vai acabar forçando muita gente a se adequar. E eu acho que essa é essa questão, assim, não existe um sistema 100% seguro. Se alguém falar que existe, eu desenvolvi um sistema 100% seguro, já é fake news. Então, mas a gente tem que fazer pelo menos um mínimo ali para fazer uma cerquinha em volta do nosso software para evitar os ataques aí. É bem colocado o que o Eli colocou. Eu acho que sistema 100% seguro é aquele que nem o próprio usuário consegue acessar, né? Aquele que ninguém acessa. Esse é o 100% seguro. Desde quando que se começou com a comunicação, né, a gente se preocupa em proteger a informação que a gente está transmitindo, né? Isso ficou assim, muito evidente na Segunda Guerra Mundial, com a criação da Enigma, né, para proteger os dados que eram enviados aos combatentes, e aí a computação surgiu
justamente aí da tentativa de quebra desse código, né? Então a segurança sempre foi um assunto de interesse, né, mundial, que contribuiu bastante para a computação aí. Então é um assunto assim que tem chão aí. Pode falar. Martinez, você já programava essa época da Segunda Guerra ou ainda não? Olha, eu já tava... Brincadeira, descontraído. Né? E isso daí, né, se a gente for olhar, né, a gente tá percebendo que o foco, né, tá sempre no dado, né, no que você consegue fazer com o dado, na operação que você consegue realizar com o dado, né, que a tua aplicação precisa para poder processar e tá trabalhando. E quando a gente está pensando nessas questões assim, né, dos dados, né, a gente tem hoje, né, obviamente, uma das formas mais comuns, né, que a gente tem aí, né, é um usuário se autenticar dentro de uma aplicação, dentro de um site, e para esse usuário autenticado, a gente permitir ele realizar ou ver alguns tipos de dados e operações que somente ele teria acesso, né, informações pessoais, como, por exemplo, quando você está acessando uma página de um banco, né, e você tem ali uma série de informações que são pessoais e informações que são sensíveis, né, passíveis de operações, né, que podem resultar até mesmo em perca e prejuízo, somente você pode ser o responsável, porque somente você conseguiria ter o acesso ali. Mas a gente sabe que, nem como vocês dois disseram anteriormente, a gente não tem sistemas 100% seguros. Mas, assim, que medidas a gente consegue encontrar para, por exemplo, quando a gente pensa, então, em armazenar a senha de um usuário, que a gente tem de prática, né, nessas questões? A gente trabalha com criptografia, a gente tem ali, o pessoal utilizava há algum tempo, espero que não utilizem mais a questão do MD5, mas o que vocês enxergam nessa questão assim do dado pessoal, né? De formas que a gente tem de proteger esse dado do usuário que a nossa aplicação precisa para poder operacionar? Martinez, se quiser começar. Da segurança, sim, a gente pode pensar que a gente tem o acesso na tentativa de roubar informações, né, de leitura, e a tentativa também de se passar pelo usuário, né? Você conseguir alterar dados, desde destruir ou até fingir ser o próprio usuário para poder obter informações, né? E a gente tem casos, assim, muito famosos na internet, né? A gente tem, aliás, recentemente, tem até uma notícia aqui, acho que é fácil de achar no Google, né? Que diz assim, ó, dados de 92 milhões de brasileiros estão à venda na Dark Web. Notícia de ontem aqui já, né? Então você vê assim, alguém invadiu algum servidor ou a própria pessoa deu um jeito de vender a informação que tinha no banco de dados, e hoje na Dark Web a gente encontra. Eu já encontrei informações desse tipo, o catálogo de CPF, sério que até um tempo atrás você tinha até dados de imposto de renda até, né? Então o crime organizado ele se fortalece muito, né, com isso para tentar acessar informações privadas de pessoas, né? Então a segurança hoje é uma coisa assim super importante. A gente tem casos famosos, por exemplo, que invadiram o microfone da TV ou a câmera, né, do cara que fundou o Facebook. Isso ficou famoso. Agora ele põe uma tinha na TV. Motivou uma galera a fazer isso, né, inclusive? Exatamente. A gente está vendo assim, a gente está numa evolução muito rápida, principalmente agora nesse mundo IoT, né, que é a internet das coisas. A gente tem que se preocupar com seguranças diversas, né? O cara pode invadir a nossa TV, o nosso aparelho doméstico, ele pode invadir aviões, já teve casos de tentativa de aviões, ou usina nuclear, ou, assim, a segurança está em tudo hoje em dia, né? E a tendência é piorar. Agora, com o 5G, a ideia é que as coisas sejam muito mais rápidas e dinâmicas, né? Quanto mais rápido, mais fácil de você ficar procurando vulnerabilidades, né? Se mais rápido, você também consegue encontrar portas abertas para tentar invadir, né? Então a gente tem o início de leis sendo criadas
como foi mencionado já pela LGPD, ou o Marco Civil da Internet, mas tem muito chão ainda, tem muita coisa que a gente pode ter que ficar estudando para proteger, né? Eu acho interessante, assim, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, principalmente o pessoal que tá começando, já começar com essa preocupação, sabe? Não deixar, ter sempre isso no radar de programar já pensando nessa questão da segurança. Perfeito. Então, até a gente coloca na descrição do podcast um material que é bem legal, que é da OASP, que é um material que eles falam assim, os top 10 ataques que tem e como que a gente consegue mitigar esses ataques. A OASP é Open Web Application Security Project. É um projeto aberto de segurança de aplicações web. Então, assim, eu acho que para mim é o arroz e feijão para a gente proteger nossas aplicações de ataques. E o pessoal que está começando, eu acho bem legal assim, não perder esse viés, entendeu? Não é importante o software tá funcionando beleza, a ideia é fazer um CRUD lá, fazer um cadastrinho, tá funcionando o cadastro, pronto, acabou, então vamos entregar. Eu acho que tem que ter essa preocupação, desde que o pessoal vai fazer um projetinho simples, já ter essa preocupação e ter isso em mente de se preocupar com a segurança, pensar tanto que o usuário pode fazer de errado, é uma coisa que às vezes não é intencional, como ataques intencionais mesmo. Acho que é importante se precaver nas duas formas. Você mencionou, né, a questão da OASP, né? A OASP, ela encabeça, né, muita coisa mesmo com relação à questão da segurança, né? Tipo, como também as questões dos ataques, as questões das defesas, de como a gente pode mitigar esses possíveis ataques que a gente acaba sofrendo, né? Mas, assim, a questão toda, né, tá em torno sempre da gente manter o dado e a informação gerada a partir desse dado segura o tempo todo. Vocês considerariam, por exemplo, seguro um site onde você clica no recuperar a senha e a tua senha ela volta, por exemplo, escrita por extenso, numa mensagem de e-mail? Vocês acreditam que isso daí seria uma boa prática? Eu acho que, né, a gente deveria, assim, né, pensar mais ou menos em como que a gente deveria encarar essa questão, né? Tipo, porra, tu forneceu uma senha por extenso numa mensagem de e-mail, né? E que o usuário consegue a partir daí, né? A partir dessa mensagem que chegou, né? A partir desse pequeno detalhe de você salvar a senha do usuário da tua aplicação sem nenhum tipo de criptografia, sem nenhum tipo de hash que tem ali, né? E acredito eu que uma das formas que a gente tem nesse sentido é justamente armazenar, procurando algum tipo de criptografia para esse tipo de dado, né? E ataques, né? Se a gente for... Tudo gira em torno, né? A gente tem, então, a sensibilidade dos dados que a gente tem. A gente sabe que dado sensível, como, por exemplo, uma senha, a gente não deve salvar essa senha no seu formato padrão, numa string, como ela entra no nosso sistema. Mas tudo porque a gente sofre alguns tipos de ataques nas nossas aplicações, né? E é isso, a gente tem vários deles, eu acho que aqui a gente consegue abordar apenas alguns no tempo que a gente tem. E se vocês quiserem aí começar a falar, Eli, se quiser pegar um ataque aí em específico para começar a conversa aí, se quiser falar sobre Cross-Site Request Forwarding, o XSS, fica à vontade aí, vamos lá, vamos trocar ideia. Vamos começar pelo mais básico, o mais basicão, assim, que é o SQL Injection, que é o mais simples de a gente resolver. O que é o SQL Injection? É você, por exemplo, você tem uma página lá de login e senha, e conseguir, tipo, o cara digitar na senha uma string que ela, tipo, você concatenando ela na sua query, que você vai executar no banco,
ela consiga, tipo, forjar um novo select lá e conseguir retornar todos os dados do banco, por exemplo. Conseguir logar sem saber uma senha. Isso aí é um tipo de ataque, assim, que hoje eu já vi muitos, eu já usei alguns sistemas que conseguem passar com esse tipo de ataque. É uma coisa, assim, que bem básica. Você falou aí do cross-site de a gente forjar o request aí, o cross-site request forge. É um ataque, assim, que a gente, só para explicar bem, de uma forma bem superficial, a gente está logado, por exemplo, no sistema do banco, e eu sei que se eu fizer um post com uma determinada URL, ele vai lá tirar R$5.000 da minha conta. Primeiro que não vai tirar porque não tem. Mas se conseguisse tirar, ia tirar R$5.000 da minha conta. Mas, e aí o que o cara faz? O cara te manda um e-mail, por exemplo, com um link, que você clica e ele vai forçar esse post no site, o domínio do banco, fazendo esse request aí, forjando esse request cross-site, porque ele vai estar vindo de um outro site. Isso é uma coisa que pouca gente se preocupa, porque você já está logado no sistema, então se vir um post ali, se vir um request numa determinada URL, se você não checar a origem daquele post, se é tá vindo da mesma aplicação que você está trabalhando, você deveria barrar ela. Hoje a maioria das ferramentas, das plataformas assim, .NET, PHP, todas as ferramentas, o PHP tem no framework, no Laravel, já tem componentes prontos para mitigar isso daí, mas você tem que configurar e saber configurar, entendeu? Porque isso é uma coisa que é uma questão de segurança também, de não é só, eu instalei um pacote aqui, instalei um componente de segurança, mas não configurei ele direito. Então é importante o pessoal ir atrás de saber como configurar certinho para evitar essa surpresa. E uma das formas de mitigar esse tipo de ataque é você colocar um token lá para validar se aquela aplicação está vindo mesmo aquele request está vindo mesmo da sua aplicação. Cada framework, cada biblioteca trata isso de uma forma diferente, mas no fundo é você conseguir validar que o request veio da sua aplicação e não de outro site. Legal. Cara, tu agora, bacana, acabou falando aí, né, de dois ataques aí bem comuns que a gente acaba sofrendo. Martinez, tu quer complementar alguma coisa? Eu acho que a gente pode explorar um pouco mais essa questão do injection, porque eu acho que aí tem uma que ele é um dos ataques mais comuns que a gente tem, não que os outros não sejam, mas esse daí é um dos que talvez acabam tendo uma eficiência maior durante sua execução e resultado. E você quer dizer mais alguma coisa sobre essas questões aí do pessoal ficar injetando SQL na tua aplicação? Que pode ser uma prevenção para isso? Como que a gente pode encarar essa situação do ponto de vista de engenharia? Ele explicou, assim, deu uma explicação excelente, assim, né, sobre esses ataques, tá bem falado. Realmente, assim, o SQL Injection foi um dos grandes vilões nessa área de segurança, né? A gente tem muitos casos, né, históricos que aconteceram isso, né? E é uma preocupação na hora de você pegar o dado que o usuário digitou e no meio do caminho você garantir que esses dados realmente são dados e não comandos SQL, não comandos que serão interpretados pelo servidor. Então, uma coisa comum que o pessoal fazia antigamente, né? A pessoa estava digitando imagina ter um campo nome. No meio do campo nome ele fechava aspas e escrevia um código SQL e continuava, abria aspas de novo como se estivesse continuando. Então ele injetava entre aspas ali, então o servidor não interpretava que aspas era um dado, e sim era um comando para você fechar aquela tag ali, aquele campo, e aí ele permitia você injetar o SQL, né? Esse é um ataque assim que hoje em dia assim já foi bem superado nas ferramentas, né? Mas lógico, você tem que tomar cuidado. Se você simplesmente pegar um campo texto e jogar num command lá para o SQL, fica sujeito a ter falha mesmo de segurança. Cara, legal. O que, do ponto, eu, assim, o que eu entendo, né, o que eu acabo procurando sempre tomar cuidado, e eu acho que quando a gente está pensando em injeção de código, principalmente,
é saber lidar com os dados de entrada da nossa aplicação e também com os possíveis dados de retorno que a aplicação também vai estar devolvendo para esse usuário. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente deve sempre filtrar e validar todo o tipo de input que a tua aplicação acaba tendo. Quando eu falo filtrar e validar, eu estou me referindo a você verificar se realmente está recebendo um dado com o tamanho que você espera receber, se você está recebendo um dado do tipo que você espera receber para aquele input, entre outras coisas que a gente acabaria fazendo, como, por exemplo, também eliminar qualquer tipo de entrada HTML que possa estar vindo, que seria oriunda de outro tipo de ataque, que no caso seria a questão da injeção de scripts, né, de XSS, no caso, que é você conseguindo, através dos inputs da tua aplicação, injetando código, injetando scriptings que JavaScript, por exemplo, que são maliciosos e vão conseguir, a partir dali, ter acesso aos elementos da tua página HTML, ao DOM, e manipular isso de forma maliciosa. E também a própria questão do SQL Injection, que aí já é mais pertinente ao banco de dados, né? E acaba até sendo um pouco mais crítico, dada essa questão que ele vai direto no dado, né? E também uma das formas aquilo que o Eli falou anteriormente é bem bacana, né? Que é programa pensando em segurança, tenha essa questão de segurança viva e pratique isso. Por quê? Porque, tendo isso em vista, uma das coisas que a gente não deve nunca fazer é retornar para o usuário final mensagens que são oriundas do banco de dados, por exemplo. Por quê? Porque o cara que está tentando fazer injection no teu site, o cara que está ali na tua tela de login, por exemplo, marretando ela ali com o select, colocando aspas e null igual a null, e tentando ver se esse comando vai passar direto e vai chegar ao banco de dados, a mensagem de erro que ele começa a receber, que o teu banco de dados começa a devolver para ele, vai justamente servir para nortear os próximos comandos de SQL que ele deve testar ali no teu input, até ele conseguir chegar na tua tabela de users do seu banco de dados, até ele conseguir, por exemplo, chegar no teu usuário root e coisas desse tipo. Então, a criticidade, né, e a eficiência de SQL Injection, ela é muito alta, né? E assim, é uma das que a gente deve mais se preocupar, obviamente, por ser uma questão antiga. A gente já tem muitas formas de filtrar, validar e de encarar esses dados de entrada, tentando evitar esse tipo de ataque, né? Mas, seguindo, né, a gente também teria, além desses caras, né, que é a questão da injeção de código, tanto de script quanto do cross-site request, né, que seria você se passando por uma entidade ali autenticada no teu site para tentar realizar operações. A gente também teria a questão do roubo de sessão, né, que é entendido também como section hijacking, que é justamente o cara, através de ataques como, por exemplo, man of the middle, que são interceptadores, e roubar a tua sessão que foi autenticada, roubar o cookie que foi autenticado ali, um cookie que é válido, né, no servidor ali que gerou esse cookie. É um ataque também bem comum. Você acabaria também esbarrando em pontos ali que nem você teria do cross-site, né, que é você, justamente a partir dessa sessão válida, você conseguir se passar por esse usuário e conseguir realizar operações em áreas talvez de privilégio mais elevado. Eli, Martinez, vocês querem completar alguma coisa com relação a section hijacking, o cross-site request, prevenção com relação a esses caras aí? Essa é uma parte interessante, né? O hijacking, no caso, né, a gente está falando de token, usar alguns sistemas para proteger os dados sensíveis, né? Mas a gente tem que pensar sempre na construção do sistema como um todo, né? Pensando no front, onde está o token lá sendo utilizado, e na construção do back também. No back a gente tem que se preocupar com dois conceitos, um chama Authorization e o outro Authentication. Bacana.
A autenticação simplesmente você colocar lá o usuário sem, ele vai verificar se você tem o privilégio de acessar o sistema. Se você está um usuário válido, se a sua senha está válida e tudo mais. Com isso você consegue um token. Beleza, até aí legal. Agora, o authorization é que recursos da API do servidor você pode acessar. Então, um erro comum é você autorizar o acesso com autenticação e liberar todos os recursos e deixar isso para o front tratar. Se você tiver um usuário mais hacker aí no lado front, ele vai perceber que com o token de autenticação ele consegue fazer qualquer coisa, se você não proteger o back. Então você tem que pensar no authorization, você tem que liberar somente os recursos que aquele usuário pode fazer também. Então é um encontro de duas partes, front e back, né? Nesse contexto de token, uma vez que ele já tem o token, existem algumas formas de tentar evitar com que ele consiga facilmente saber esse token que já está no contexto do browser. Uma delas é você instalar bibliotecas externas ao browser, por exemplo, os aplicativos de banco fazem isso hoje. E outra é você ter sistemas de token em hardware. Você tem parece um pendrive, né? Um tokenzinho que você compra. Muitos bancos também utilizam isso. Que você tem a criptografia fora até do computador. É um sisteminha externo que te gera esses códigos, um algoritmo complexo para que a pessoa não consiga, através de um script, injetar um código dentro da sua aplicação no browser. Cara, essa questão de sequestrar a sessão é um negócio assim que a gente falou do XSS, né, do Cross-Site Script. É uma das formas de você conseguir injetar um script lá, por exemplo, através de um campo, você injetar um script que acesse um site do atacante, você consiga roubar o cookie lá do cara e saber tipo, qual que é o token e conseguir sequestrar, se passar pelo usuário, né? Isso hoje tem bastante framework que já conseguem evitar e prevenir isso aí. Então eu acho legal a gente, quando você está trabalhando com algum framework, você estudar os recursos que ele tem de questão de segurança. Então, aquela questão que a gente falou no começo lá, de a gente estar sempre pensando na segurança, vale aqui também. De você começou a trabalhar com uma ferramenta, já começa a estudar ela, do ponto de vista de segurança, que recursos que ela tem, que você pode usar. Uma coisa que tipo, é bem, assim, até meio trivial, mas assim, usar HTTPS nas aplicações que você desenvolve, acho que é uma coisa que é interessante, porque hoje tem muita aplicação que não está... Hoje o próprio Chrome você entra no site no HTTPS, ele já achia e já fala, esse site pode não ser seguro, eles estão barrando nos próprios navegadores. E a maior parte das aplicações é bem simples configurar para funcionar HTTPS, então é uma coisa que é uma preocupação que a gente tem que ter desde o começo do projeto, porque às vezes se você faz o projeto e depois no final você vai querer implementar todas as coisas de segurança, dá um trampo do cão, depois você vai ter que fazer um monte de coisa para trás, então você já vai pensando desde o começo, você tem um retrabalho bem menor, né? De ficar fazendo tudo no final. Só esclarecendo ainda mais alguns pontos, né, disso aí que vocês acabaram dizendo, né, um pouco de cada um. O Martinez, ele aborda, né, uma questão que é bem interessante, que é, né, dois conceitos, né, que é autenticar e autorizar, né, que assim, tá completamente atrelado, né, a questão de permitir o acesso a operações e dados que requerem uma segurança a mais ali, que você precisa ter um controle maior sobre quem está fazendo e sobre o que pode ser feito por quem, né, e isso daí é bacana, porque o pessoal, às vezes, eles... principalmente a galera que é mais novinha, que está começando agora, ela não entende que isso daí é um processo, ele é único, mas ele tem duas etapas ali, né? Que é justamente você validar quem é essa entidade, esse cara que está diante
do teu site, e a outra é a de você autorizar, né? E como exemplo para isso daí, eu tenho uma temática que é justamente você chegando num hospital, né? O que seria o autenticar nessa premissa, né? Tipo, num cenário onde você está indo visitar um paciente, por exemplo. O você se autenticar é você chegar e falar que você é parente de fulano de tal e talvez fornecer o teu RG. E com base no que você diz, eu sou o parente de tal e forneço um RG, ele valida essas informações em um agente externo, um banco de dados, uma ficha, uma credencial que exista, e se isso daí coincidir, se essas informações forem válidas, ou seja, você for de fato quem disse ser, ela vai te conceder o acesso, você vai conseguir entrar para poder visitar o paciente. Mas isso não necessariamente é o autorizar. O autorizar está muito mais atrelado àquilo que você consegue fazer dentro da área que você acessou, né? Então, por exemplo, quando você começa a entrar então, e a andar pelos corredores do hospital e você encontra algumas portas que tem aquela placa, né? Entrada somente de pessoas autorizadas. Então, é justamente nesse sentido que a gente tem quando a gente também está pensando nas nossas aplicações web, né? O que um usuário pode ou não pode fazer dentro da nossa aplicação, né? Ele pode ou não pode ver os dados de outra pessoa, ele pode ou não pode manipular os dados, né, de outra pessoa, né? E dentro dessa questão, né, de autenticação e autorização, né, a gente pode caminhar para questões de autenticações baseadas em sessão, que aí sim a gente vai ficar suscetível a questões de ataque como o section hijacking, que a gente acabou de falar, mas também que tem a questão também das autenticações baseadas em token, né, que seria também quando a gente está pensando naquele modelo de autenticação que as APIs acabam fazendo, né, que é focadas em JWT, que também ali contém dados. Obviamente a gente não espera que esse token seja um JWT ou não contenha dados sensíveis dentro dele, dado a toda a criticidade desse token estar trafegando entre toda a requisição que a sua aplicação acaba fazendo. Aí a gente ganha um outro mundo que seria, né, a questão assim da gente manter segurança, né, do ponto de vista das ações das nossas APIs. Vocês querem dizer alguma coisa nesse cenário? Vocês têm alguma experiência, Eli, Martinez, de autenticação assim mesmo baseada em token, né? Como que a gente trabalha com esse cara, né? Se um gateway de API cabe, não cabe, como que a gente poderia encarar nesse cenário, né? Eu acho que assim, a parte de autenticação por token veio bastante forte nos últimos tempos com essa... A gente até já discutiu, já conversou já também até fora dos podcasts aí da questão da evolução do desenvolvimento aí do desenvolvimento web, né? E no começo você não tinha essa divisão entre back e front, aí era tudo junto e misturado, né? Era meio que uma bagunça, ficava fazendo tudo na mesma... site em PHP, ASP, lá, que era uma bagunça o negócio, uma zona que ficava tudo junto. E aí, hoje você tem separado o pessoal de front, o pessoal de back, então você tem que fazer isso já. O pessoal de back já monta as APIs, você tem que ter essa segurança aí para garantir que o front é o front mesmo, não é um atacante, tem que validar o token, você tem que fazer toda essa mecânica para garantir a segurança da informação. Se você for pensar assim, voltando um pouco no básico da segurança da informação, você tem lá que os princípios lá que você tem. Tem gente que fala que são 5 princípios, que é confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Tem gente que fala que os principais mesmo são a confidencialidade, integridade e disponibilidade. É você saber que a pessoa que está acessando o seu dado lá, fazendo request, é ela mesma. Você tem a questão de garantir que a mensagem que foi enviada é a mensagem que está sendo recebida e que a pessoa que recebeu deveria receber aquela informação mesmo. Então, imagina que você tem lá um token habilitado com um determinado usuário, que ele tem um certo perfil. Então, isso é uma coisa que conversa bastante com o pessoal de teste também, que é até um assunto para os próximos podcasts aí da Zarp, de a gente falar sobre teste. Então, isso é uma coisa que tem que estar na mente dos desenvolvedores para pensar nesse tipo de situação, tanto de usuário fazendo coisa que não devia, como identificar um possível ataque. Perfeita a explicação do Eli. Uma curiosidade, né?
quando a gente começa a pensar em como garantir que o usuário é o próprio usuário, né? Hoje a gente tem bastante sistemas que usam reconhecimento facial, sistema de digitais. Mesmo assim, eles podem ser burlados, né? Então tem estratégias para proteger e tem o pessoal procurando estratégia para quebrar, né? Então a gente tenta usar a foto para reconhecer a face, ou o digital tem outras técnicas, né? E alguns começam a fazer mapeamento térmico das veias para poder ter certeza. Então cada vez tem uma tecnologia nova, tanto para garantir que o usuário é o usuário mesmo, e pessoas tentando quebrar. É uma evolução constante, né, que a gente vê aí. Só para a gente vir aqui, então, caminhando, né, pro fechamento aqui do assunto, da nossa pauta, né, a gente teria ainda aí alguns outros tipos de ataques, né, também bem comuns, como DDoS e força bruta, né, que é justamente DDoS, o cara vai marretar teu site com requisição a rodo, né, até que esse cara acaba caindo. E força bruta vai consistir justamente em tentar descobrir, em tentar logar num site qualquer, utilizando-se de tentativa e erro, utilizando-se, obviamente, aí que nem o Eli falou, o pessoal estava falando aí, que existem, né, catálogos com informações de dados sensíveis e de senhas que a gente pode encontrar na internet, como as 10 mil senhas mais comuns. Então, os ataques, o ataque de força bruta em específico, acabaria utilizando-se desses insumos para poder gerar tentativa e erro, até tentar descobrir uma combinação que forneça acesso e permita esse usuário indevido realizar operações dentro do teu site, né? E acredito que nesse ponto, medidas que acabam sendo tomadas, como boa parte do que acontece nesses ataques de força bruta comumente são realizados por bots que a gente tem na web, algumas medidas preventivas é justamente colocar algum tipo de validação ali que o bot não tem inteligência para conseguir deduzir, como, por exemplo, é o caso dos CAPTCHAs que a gente tem, né? Eu acho que, então, se vocês quiserem completar mais algum ponto, fiquem à vontade. Né? A gente falou bastante, né, sobre o que a gente tem que se preocupar, né? Que é a questão dos dados na web. A gente abordou alguns tipos de ataques e medidas que podem ser tomadas, alguns caminhos que a gente deve sempre estar seguindo, né? Como, por exemplo, sempre filtrar e validar todo tipo de dado de entrada para a gente poder prevenir as questões do SQL injection, as questões do token nos envios dos posts para poder prevenir o cross-site request, a questão das gerações dos IDs de sessão para evitar que uma sessão válida seja roubada e permaneça válida por um tempo muito grande, que isso daí também acabaria não sendo uma questão bem interessante. E assim, eu acho que tem muito mais para se falar, né? O assunto de segurança, ele é muito mais além do que a gente está abordando aqui. E Eli, Martinez, se vocês quiserem completar alguma coisa, agora é a hora. Show. Eu acho que é interessante. Esses assuntos que a gente abordou hoje aqui, os links, inclusive esse link dessa referência que o Bolinha aí passou das 10 mil senhas aí, a gente vai colocar um link na descrição do podcast também com o GitHub do cara que montou vários, os usuários mais usados, as senhas mais usadas, várias referências legais para a gente validar no nosso site. E só para fechar, uma coisa que é bacana, que é importante a gente usar a questão de log e monitoramento. A gente vai fazer um podcast mais específico sobre LK, né, que é o Elasticsearch, Logstash e o Kibana, que é uma stack de a gente conseguir ter um log e monitoramento eficiente. Mas é interessante pensar nisso daí também, porque quando você tem um ataque, se você não tem um log eficaz aí que você consiga seguir o rastro do ataque, saber por onde o ataque passou, você vai ser atropelado, não vai ver nem a placa do caminhão e não vai ter nem como saber a marca do caminhão. Então, quando você tem um log, você vai saber que caminhão passou em cima da sua aplicação para você conseguir recuperar. Então, é outro ponto que é interessante pensar também, de a gente ter essa trilha aí tanto para auditoria, se você precisar fazer uma auditoria. Hoje, com a vinda da LGPD, se você precisar reportar algum incidente, é interessante você ter esse log também, para você ter um subsídio aí para conseguir reportar esses incidentes de segurança.
É uma coisa que vai estar prevista em lei e vai ter umas multinhas violentas aí para quem não tiver adequado. Então é uma coisa interessante de se preocupar. Eu acho que o recado é bem esse, tem muita coisa mesmo, é assunto para... Eu já dei essa matéria já na faculdade, já ministrei essa aula de segurança de informação, é assunto para uma disciplina inteira, mas é interessante a gente despertar acender essa luzinha aí nos desenvolvedores, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, para ter essa preocupação de ter toda solução que a gente for montar, a gente ter essa preocupação com a segurança. Legal, Martinez. Cara, só um adendo ali no que o Eli falou, né, a questão do uso de log ali, né, é bem interessante, porque teve um ponto que eu falei das mensagens de erro, né, que o banco de dados devolve, que a gente nunca deve devolver essas mensagens para o usuário final, porque elas podem nortear os possíveis ataques que a aplicação vai sofrer. Então, mas você também precisa armazenar esse tipo de mensagem em algum lugar para uma posterior análise, né? E aí entra toda essa questão que o Eli acabou levantando aí, né? Que é a questão de logs, que é a questão de como a gente pode lidar com isso dentro da aplicação. O que eu devo logar, o que eu não devo logar. Mas sim, ele tem a ver com a nossa abordagem de agora, mas cabe um podcast específico para isso. Perfeito, assim, só para fechar, eu acho, né? Existem heurísticas, né, para tentar identificar padrões de invasão. Então, existem técnicas para tentar, nesses tipos de log, né, de eventos, verificar que alguém está tentando invadir. Existem recomendações tanto para os desenvolvedores, como você ter os frameworks que você utiliza atualizados. Não adianta você desenvolver e você não aplicar os patches de segurança, então você tem que estar sempre buscando as últimas versões, as últimas atualizações. Boa colocação. E também identificar as melhores práticas, né? Cada linguagem tem características únicas, individuais, né? Então, as melhores práticas que você vai achar para a sua linguagem, para o seu tipo de aplicação, né? E lembrando que agora está vindo a computação quântica aí, né? Que já quebrou inúmeros recursos criptográficos que a gente hoje dá como seguro, né? Então, daqui a pouco vai ter algum tipo de autenticação quântica também aí, para poder combater essa nova tecnologia. Então, está sempre evoluindo, buscar sempre informações do que está acontecendo no mundo, nessa área de segurança, porque é uma coisa importantíssima para os usuários. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para poder abordar, né? Tem também a questão da privacidade dos dados, que nem o Eli falou um pouquinho da questão do LGPD, né? Que é a questão de como que a gente tem que lidar com os dados do usuário hoje. Tem toda uma preocupação a mais ali, que a gente vai ter que passar a ter com relação à segurança, mas que eu acho que assim, passa a ser um tópico um pouco mais específico, que a gente pode casar com outros assuntos. Por hoje, eu quero agradecer a presença dos co-hosts aqui presentes, né, que estiveram aqui compartilhando do seu conhecimento, do tempo com a gente aqui. Muito obrigado, Eli, muito obrigado, Martinez, por estar aqui conosco. E agradeço e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu. Obrigado, sempre um prazer. Um abração. Você ouviu mais um episódio do podcast da Zarp System. Compartilhe na sua rede, nos envie suas sugestões de conteúdo no e-mail podcast@zarpsystem.com.br e nos acompanhe nas redes sociais para saber mais sobre os novos episódios.